Olá, bem-vindos a esta nossa análise onde vamos mergulhar nas ideias fascinantes da obra de Abdullah Al-Maiman. Hoje vamos pegar numa série de conceitos e transformá-los num autêntico guião prático para estruturarmos o nosso pensamento. Na prática, vamos falar sobre as 10 habilidades de planeamento. A ideia central aqui é simples, mas super poderosa. Como passar das intenções mais abstratas para resultados muito concretos. Pensem nisto como construir um edifício gigante e formidável, peça a peça, onde cada ideia assenta na anterior para criar uma estrutura sólida. Vamos a isso? Tudo começa com uma daquelas perguntas que nos deixa logo a pensar. No texto que serve de base a esta análise, temos uma personagem central, o Faisal, que a certa altura vira-se para a família e pergunta, afinal, qual é o vosso projeto básico de vida? E pronto, o palco está montado. É que, sem sabermos qual é o nosso projeto principal, andamos literalmente à deriva. É exatamente esta simples provocação que serve de base para começarmos a construir toda uma nova arquitetura de pensamento. Para dominarmos todas estas habilidades, vamos navegar por 5 fases distintas: a fundação, as ferramentas ocultas, as causas e consequências, a arte de redigir leis e, para fechar o ciclo, o plano abrangente. Ora, começamos então pela fase 1, a fundação. A primeira habilidade foca-se naquilo a que chamamos de o projeto, ou seja, definir o vosso objetivo central. O texto mostra-nos muito bem como os projetos de vida do Faisal foram mudando com o tempo. Primeiro, o foco era estudar e tirar o diploma. Depois passou a ser construir uma casa. Mas atenção, isto não serve apenas para indivíduos. Aplica-se igualmente a organizações. Vejamos o Ministério da Saúde, por exemplo. O grande projeto deles não se resume a tratar doentes. É uma combinação de educar, orientar e tratar. Compreender a fundo qual é o nosso projeto central é exatamente o que nos impede de perder o foco, quer seja na carreira profissional ou na vida pessoal. E isto liga-se diretamente à segunda habilidade, a divisão. Pensem num projeto massivo, como gerir todo o Ministério da Educação. À primeira vista, parece uma montanha impossível de escalar, certo? Mas, se dividirmos as coisas, o cenário muda por completo. O autor divide isto em criação, que tem a ver com a educação moral, dar bons exemplos e ensinar valores, e a educação, o ensino prático das disciplinas, sejam elas ciências ou letras. O truque fantástico aqui é que pegar num objetivo enorme e parti-lo aos bocadinhos não só evita que fiquemos desmotivados pelo caminho, como garante muito mais qualidade na execução de cada pequena etapa. Avançamos agora para a fase 2, as ferramentas ocultas de compreensão. Para introduzir a primeira destas ferramentas, há um diálogo muito engraçado partilhado no texto. O Faisal vira-se para o filho e faz-lhe uma pergunta daquelas mesmo curiosas sobre design automóvel. Já reparaste por que motivo as portas dos carros abrem para fora e não para cima? É o tipo de detalhe de dia-a-dia em que quase nunca paramos para pensar, não é? Pois bem, a resposta a essa pergunta é o que nos leva à terceira habilidade, o mapa causal. Basicamente, é o exercício de pensar a fundo sobre a razão de ser de cada característica de um objeto ou até de uma pessoa. Porquê é que o carro tem 4 rodas? Para manter o equilíbrio. Porquê é que as portas abrem para fora? Porque as que abrem para cima têm uma tendência muito maior para avariar rapidamente. Até o agitador de uma máquina de lavar roupa tem uma razão de existir perfeitamente calculada. Quando começamos a perceber o porquê por trás de cada engrenagem, ganhamos a capacidade de desenhar planos que se encaixam na perfeição, à prova de falhas. A seguir, temos 2 habilidades que andam sempre de mãos dadas: a observação e a dedução. O autor ilustra isto de forma brilhante com a história de um estudante universitário muito perspicaz. Este rapaz reparou que o humor de um professor, que por acaso tinha o poder de escolher novos juízes, mudava sistematicamente entre o sábado e a segunda-feira. Isto é observação pura e dura. O salto cognitivo, ou seja, a dedução, foi ele concluir que o professor devia ter 2 esposas e que a dinâmica que tinha com cada uma estava a ditar as suas variações de humor. Adivinhem só, a capacidade deste estudante de ligar os pontos e descobrir verdades ocultas valeu-lhe a escolha para juiz. Ler nas entrelinhas é, sem dúvida, uma competência de ouro. Entramos agora na fase 3, analisar causas e antecipar consequências. A sexta habilidade é encontrar a causa real. O autor dá o exemplo clássico de uma ida ao mercado. Deparamos-nos com preços altíssimos e a desculpa imediata, mais superficial do vendedor é logo a famosa crise global. Mas a análise do texto vai muito mais fundo, aponta para as raízes reais do problema, mencionando práticas baseadas em juros financeiros, conhecidas como riba, e a simples ganância de quem está a comercializar. Independentemente das perspectivas políticas ou económicas, a grande lição a reter aqui é clara. Se queremos realmente resolver um problema na sua base, não nos podemos contentar, de forma alguma, com a primeira desculpa que nos apresentam.
Agora, prestem atenção a esta fase fascinante, retirada de uma conversa com um supervisor escolar. Dormir cedo tem consequências importantes ou é apenas um assunto simples? Parece um comentário inofensivo, banal, mas é a rampa de lançamento perfeita para explorarmos a nossa próxima habilidade. E essa é a habilidade 7, consequências. Mapear o impacto de algo tão simples como deitar cedo gera um autêntico efeito dominó. Pensem bem, acordamos com mais energia, tiramos aquela pressão e stress matinal de cima dos pais, mantemos um humor muito melhor ao longo do dia e, por causa de tudo isto, a nossa capacidade de compreensão na escola dispara. Qual é o grande segredo escondido aqui? É que quando conseguimos mapear visualmente estas consequências positivas, geramos em nós próprios um entusiasmo enorme, que é o combustível necessário para executar qualquer plano. Chegamos então à fase 4, a arte de redigir leis. Imaginem este dilema clássico em qualquer casa, o consumo de refrigerantes. O texto mostra duas abordagens diferentes. A sugestão inicial da mãe é super drástica. Vamos criar uma lei rigorosa, proibir tudo o que seja bebidas com gás e castigar severamente quem não a cumprir. É uma opção, sem dúvida. Mas a abordagem do pai revela um método bem mais astuto, inteligente e, sobretudo, focado no respeito. E assim surge a habilidade 8, a criação de regras flexíveis que salvaguardam os direitos, em vez de se focarem apenas na proibição cega. Vejamos como funciona. Primeiro passo: identificar os direitos. As crianças têm todo o direito de beber chás ou sumos. Segundo passo: o objetivo. Queremos proibir as bebidas com gás. Terceiro passo: redigir a lei pela positiva. Têm a permissão para beber sumos frescos e chá quando quiserem. Apenas os refrigerantes com gás ficam de fora. Notam a subtil mas enorme diferença? O objetivo cumpre-se a mesma, mas como a lei é flexível e positiva, mantém-se a confiança e o respeito mútuo. Ninguém se sente injustiçado. Esta inteligência emocional fantástica leva-nos à 9ª habilidade, as leis graduais. O grande desafio agora é fazer com que as crianças arrumem o quarto. Em vez de exigir um quarto imaculado logo no primeiro dia, implementa-se um plano de 3 semanas. Semana 1, apenas garantir que não há almofadas ou cobertores no chão. Bastante fácil, certo? Semana 2, almofadas em cima, cobertores em baixo. E só na semana 3 é que a cama tem de ficar completamente feita. Ou seja, ao diluirmos a mudança através do tempo, o atrito praticamente desaparece e a adaptação torna-se incrivelmente mais fácil. E será que esta lógica funciona em grande escala? Absolutamente. O autor mostra como isto se aplica com um plano de 5 anos para o embelezamento de uma cidade. O primeiro ano foca-se única e exclusivamente no uso correto dos caixotes do lixo. No segundo ano, a Câmara começa a dar sementes de graça aos moradores. No terceiro, plantar árvores em casa passa a ser obrigatório. No quarto ano, formam-se equipas de voluntários para cuidar dos espaços verdes. E só no quinto ano é que a participação no embelezamento se torna obrigatório para toda a gente. Mais uma vez a mesma lógica de ouro. A complexidade dissolve-se através do tempo. E chegamos, finalmente, à fase 5, o plano abrangente. A habilidade 10 é onde a magia acontece. É a síntese, é o planeamento no seu todo. O exemplo perfeito do texto é a organização de uma viagem a Meca. Como é que se faz? Simples. Primeiro, define-se o projeto, realizar a peregrinação, a Umra. Depois, aplicamos a divisão. Separamos o desafio gigante nas categorias de viagens, alojamento e custos. A seguir, colocamos em cima da mesa as alternativas. Vamos de avião ou de carro? Ficamos num hotel ou alugamos um apartamento? Juntando e cruzando todas estas peças do puzzle que fomos aprendendo, o que parecia inicialmente um pesadelo logístico transforma-se num roteiro super claro, robusto e perfeitamente delineado. E agora, olhem com atenção para este número, 52. Numa outra conversa descrita no texto, a família do Faisal decide abraçar o objetivo monumental de ler 50 livros num só ano. Soa quase a missão impossível, não soa? Mas depois puxam das habilidades de planeamento e lembram-se de um detalhe muito simples da matemática. Bem, um ano tem 52 semanas. Feitas as contas, isto dá na verdade um livro por semana. Reparem como uma meta outrora intimidante e gigante, quase um bicho-papão, se transforma instantaneamente num hábito semanal perfeitamente gerível. É o planeamento no seu estado mais puro e prático. Pois bem, depois de navegarmos em conjunto por todas estas 10 habilidades, desde o lançamento da fundação até o plano final e à execução gradual, há uma pergunta muito forte que fica a pairar no ar. Afinal, o nosso projeto básico de vida é construído através de um design intencional e cuidadoso, sustentado por uma arquitetura de pensamento sólida, ou estamos simplesmente a deixar tudo nas mãos do acaso? Fica aqui o desafio provocatório para que possamos assumir o papel de arquitetos verdadeiramente ativos das nossas próprias mentes.
Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta nossa exploração e até à próxima!